Saudações tricolores, boa noite. Pessoal, é o seguinte, olha. Estreia do Fluminense na Libertadores da América 2026. E o jogo foi lá em Caracas, na Venezuela, onde o Fluminense enfrentou, né, La Guaira, estreante da Libertadores, em termos, né? Bom, vale ressaltar o seguinte, pessoal, que o Fluminense ele foi jogar com um time que não mostrou nada, pessoal, né? Então o Fluminense vai para adiante, para os próximos jogos vai ter desafios e pontos de melhoria. Foi o que eu vi na partida de hoje. Não é que o Fluminense fez um jogo ruim, não, mas faltou assim um segundo passe para deixar os nossos atacantes, né, os nossos melhores jogadores na cara do gol. Aqui a gente pode destacar que o John Kennedy, na sua saída de jogada, na hora de receber o passe, tal coisa, chutar no gol, o John Kennedy recebeu a bola, chutou 2 vezes, não foi feliz, não foi concretizado em gol, mas pelo menos tentou. O goleiro defendeu, pessoal. Outra coisa, pessoal, a frustração com os gols anulados e o critério de arbitragem para esse jogo, pessoal. Eu não vou entender esse árbitro aí, pessoal, da Conmebol Libertadores, não marcar pênalti. O outro pênalti que foi o JK puxado, o outro que foi o zagueiro, literalmente botou o cotovelo para a bola não ir em direção ao gol. Isso ficou claramente que esse critério de arbitragem dos árbitros da Conmebol ficam a desejar, pessoal. Tá certo? Mas isso não quer desculpas para o Fluminense ter saído com 3 pontos, não. É isso. Com 3 pontos, não. Porque deveria ter uma aplicação mais tática, uma aplicação mais veementemente, de uma postura com mais entrega, tá certo? Pressionando mais o La Guaira, tá bom? Pressionando no seu campo para não deixar ele jogar e sair com resultado positivo, porque o Rivadavia já ganhou do Bolívar, tá certo? Já contato com 3 pontos. Então o Fluminense, na bagagem, lá nesse jogo aí, saiu com 1 ponto. Aí tem um jogo no próximo quarta-feira, no Maracanã, com o Rivadavia, que é da Argentina. Bom, lembrando que, pessoal, também no sábado já tem Campeonato Brasileiro para o Fluminense, turma tricolor. E nos principais rivais e diretamente ligado ao título do Campeonato Brasileiro está o Flamengo. O Flamengo na última partida, né, venceu o Santos, tá certo? 3-1, bem da verdade, 3-1, tá ok? Mas que no Bragantino foi uma decepção. Bom, então esse jogo de sábado vai fazer com que o Fluminense tenha um pouquinho mais de atenção, porque aí já é um time, aí é um outro time, já é mais qualificado, já o Fluminense tem que jogar muita bola mesmo, tá bom? Agora voltando aqui para a Libertadores da América. Então esse jogo mostrou que o Fluminense precisa melhorar mais na aplicação tática, pessoal, tá certo? Na criatividade. O jogo muitas vezes se torna morno, travado. É preciosidade no segundo passe para deixar os nossos atacantes na cara do gol. Ou seja, aquela criatividade. Vai ficar devendo para mim o Savarino e o Lucas Costa, pessoal. Tá bom? Lucas Costa, junto com o Savarino, aquela tabelinha, para deixar o nosso atacante, né, na cara do gol, tá certo? Para deixar em condições de fazer o gol, não aconteceu. Aconteceu as substituições no segundo tempo, né? Enquanto o Serna, o Ganso, o Cano, Soteldo, enfim, mas não trouxe uma efetividade para a gente sair com os 3 pontos já garantidos lá de Caracas. Porém, todavia, contudo, o Fluminense, ele tá bem. Agora é o seguinte, é necessário que na hora de matar o jogo, tem que matar o jogo e fazer. Eu tenho que fazer, tá bom?
JK chutou 2 vezes e 2 vezes o goleiro defendeu. Tá bom? Faltou aquela jogada trabalhada de cruzamento para um centroavante chegar. Então bater, aqueles cruzamentos muito fechados para o centroavante chegar de carrinho, né? Bater na cara do gol. Tá bom? Faltou essas jogadas mais trabalhadas para o Fluminense. Bom? Para o Fluminense. Tudo bem, 0-0, mas o Fluminense poderia ter saído com um resultado muito positivo. Tá bom? Acontece que alguns árbitros que apitam a Libertadores, muitas vezes deixam o jogo rolar, não marcam nada, deixam a jogada fluir, enfim, fica muitas vezes um critério de arbitragem que muitas vezes a gente não entende até na Libertadores, né, pessoal? Então ficou com a sensação de frustração, esse 0-0, que o Fluminense poderia ter saído já com resultado positivo. Você lembra muito bem, pessoal, já no último minuto, pessoal, o Martinelli pega uma bola. Pô, Martinelli, bate com força, meu irmão. Você só deu uma chapada, bate com força. E o goleiro do Lagoaíra defendeu, faltando praticamente 1 minuto para acabar o jogo. Então, é aprimorar os passes, é aprimorar o chute, é aprimorar os lançamentos, é aprimorar os cruzamentos da hora de finalizar em gol. É isso que eu penso. É aprimorar, é se dedicar mais naquele segundo passo mais precioso para deixar em condições os nossos atacantes. Enfim, tá bom? Então, pessoal, isso aí é uma perspectiva do que eu vi, uma análise que eu percebi do jogo de hoje, tá certo? Que o Fluminense resolveu poupar contra o Curitiba, mas que não entregou o que devia ter entregue nesse jogo contra o Lagoaíra, tá bom? Então, só resumindo aqui, pessoal, faltou um pouco mais de criatividade e de inspiração na hora de sair com resultado positivo, tá bom? Tá na hora do Fluminense repensar algumas situações de jogos, porque o Lagoaíra se fechou bem e muitas vezes ainda saiu nos contra-ataques. Então não pode acontecer o que aconteceu, às vezes, aqueles contra-ataques na coisa. É um time ruim, Lagoaíra? É um time ruim, pessoal. O Fluminense tem que fazer valer a sua superioridade, tanto tática como também de jogadores craques também. Tá bom? Então faltou isso, essa capacidade de enfrentar um time, né? Tá bom? Emergente em relação aos os que estão competindo na Libertadores, e deu certa dificuldade para o Fluminense. O Fluminense faltou também fazer a sua parte, tá bom? Isso que eu vi na minha ótica do jogo, tá bom? Tá ok? Não vou criticar, que vou deixar coisa, mas poderia ter sido melhor, tá bom? Então, pessoal, se você está comigo aí, dá o like, compartilhe, faça a sua inscrição totalmente gratuita, faça o seu comentário que a gente responde, tá bom? É um prazer estar com vocês aqui todo dia para fazer nossos conteúdos, tá bom? Só um detalhe, uma pergunta que eu faço aqui para finalizar nosso vídeo: qual foi a nota do Fluminense para esse jogo? Pode aí lá responder nos comentários fixados, tá bom? Boa noite.